Olá, turma do nono ano, tudo bem? Estamos com essa videoaula exclusivamente para correção do primeiro cadernão de atividades pós-férias de vocês. Então, vão acompanhando, vocês já devem ter respondido as perguntas, então agora é só para fazer a correção. Então, vamos iniciar com a nossa primeira questão. As perguntas são simples e as respostas são mais simples ainda. Qual o significado do símbolo olímpico? Eu mostrei para vocês lá na nossa videoaula o símbolo, que são 5, né? 5 argolas entrelaçadas. Qual o significado desse símbolo? Temos a nossa resposta. Então, o símbolo representa a união dos 5 continentes. Lembra quais são os 5 continentes? América, Ásia, né? Europa, Oceania, África. Então, o símbolo representa a união dos 5 continentes numa forma de demonstrar a união dos povos e a busca pela paz mundial. Gente, essa resposta ela está com complemento. Se você colocou apenas que representa a união dos 5 continentes, já está correto. O que eu fiz colocar foi apenas um complemento da resposta. Segunda questão: como se originou os Jogos Olímpicos? Então, para responder essa questão, a gente tem que lembrar da história, do próprio nome Olímpicos. De onde veio esse nome olímpico? Então, os gregos já realizavam festivais esportivos por volta de 2500 a.C., dedicados aos deuses, no santuário chamado Olímpia, dando origem ao nome Olimpíada. Oficialmente, os Jogos Olímpicos passaram a ser registrados em 776 a.C. Então, a origem dos Jogos Olímpicos vem lá da Grécia, quando eles realizavam festivais dedicados aos deuses no santuário de Olímpia. Daí o nome Olimpíada, Jogos Olímpicos. Terceira questão: quais são os Jogos Olímpicos de Verão? Quantos são? Gente, ocorreu um erro aí na formulação da pergunta, tá? Os Jogos de Verão são muitos, então não teria como vocês colocarem o nome de todos, mas colocou o nome de alguns, 2 ou 3, já está correto. Então, os Jogos Olímpicos de Verão contam com 46 modalidades, onde algumas se destacam mais que outras, como atletismo, ginástica, futebol, vôlei, natação. Se vocês colocaram mais esportes, tá certo. Se colocaram outros diferentes, como tênis de mesa, né? Não tem problema nenhum. Todo jogo olímpico vai ser considerado certo. Na quarta questão, você vai observar os jogos e citar as características de cada um. Então, nós temos o badminton. De forma bem resumida, o badminton ele é semelhante ao tênis por utilizar uma raquete e uma rede dividindo a quadra. Porém, no lugar da bola se utiliza uma peteca chamada de volante. Se você colocou outras características do badminton, explicando mais sobre a raquete ou sobre a rede, né, a quantidade de jogadores em quadra, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. O que eu coloquei para você foi uma resposta reduzida das características do badminton. Temos agora como esporte a canoagem slalom. De forma bem reduzida, na canoagem slalom, o atleta utiliza canoa ou caiaque para descer por corredeiras no menor espaço de tempo. O percurso é de 400 metros, com até 25 balizas nas cores verde e vermelho. Vamos falar as características do ciclismo BMX. No ciclismo BMX, o atleta utiliza uma bicicleta
para fazer saltos e manobras radicais numa pista de 400 metros. Foi inspirado nas provas de motocross. Então, vocês viram que essa resposta é uma resposta simples, curta, falando do ciclismo BMX. Se vocês colocaram mais complemento, tudo bem. Se colocaram apenas que o BMX utiliza uma bicicleta para fazer saltos e manobras, tá certo também. Vamos então finalizar a nossa quarta questão falando as características do hipismo de adestramento. O hipismo de adestramento tem como objetivo a harmonia entre o cavalo e o cavaleiro. O cavalo deve aparentar ser obediente e calmo, realizando os movimentos de forma natural, buscando a perfeição. Então, o hipismo de adestramento nada mais é do que o balé do hipismo, que é o cavalo apresentando movimentos de forma perfeita, né, de forma harmoniosa e natural. Bom, gente, finalizamos então a nossa correção das primeiras atividades pós-férias. Continue estudando e aguardem o nosso próximo cadernão.